para mais um dia de aula? Isso mesmo! Hoje a nossa aula será de matemática. Olha que legal! Então, eu irei precisar de vocês de alguns materiais. Principalmente hoje nós iremos trabalhar com a nossa régua. Irei precisar do livro de matemática, do caderno, do lápis e da borracha. Pegaram? Ótimo! Agora vamos procurar aquele local bem tranquilo e sossegado aí na casa de vocês? Encontraram? Bacana, vocês são geniais! Hoje nossa aula será de medidas de comprimento. Nós iremos ver algumas ilustrações que eu trouxe aqui de alguns objetos que nós utilizamos para medir. É isso mesmo. Como eu já tinha falado, a nossa régua ela é bem utilizada na onde? Na escola. Olha ela aqui. Nós também temos aqui a nossa fita métrica, que nós temos costume de ver muito ela sendo utilizada nas lojas de tecidos. Não é isso? Quando vocês vão comprar algum tecido com os seus pais, que chegam lá, o revendedor, ele está vendendo como? Com uma fita métrica. Ele precisa de uma fita métrica para medir o tecido e tirar a quantidade que a mãe ou o pai de você pedir. Não é isso? Mas além da fita métrica também, nas lojas de tecido é muito utilizado aquele metro em madeira, que é um metro, mas só que ele é em madeira. Ele não é dessa maneira aqui que eu tenho a minha fita, certo? Também tem aqui uma trena, que com certeza seu pai deve ter na caixa de ferramentas dele. Essa trena, ela é muito utilizada em obras. Isso, a maioria dos pedreiros, a maioria não, todos os pedreiros têm uma trena dessa. E os pais da gente têm em casa também, porque sempre necessita medir alguma coisa para fazer uma reforma. Não é isso? Certo. Ô professora, e aí? Para medir o meu tamanho, fiquei curioso. Eu preciso de quê? Da régua? Da fita ou da trena? Vai dar um pouquinho de trabalho medir com a régua. Pode medir, mas vai dar mais trabalho. O correto para medir o tamanho, o seu comprimento, será com uma fita métrica, com um metro em madeira ou uma trena. Isso mesmo. A trena também, além de ser usada, pelas pessoas que trabalham na mão de obra construindo casas, como os pedreiros, também pode ser utilizado para medir o nosso comprimento. Gostaram? Então, antes de acabar a nossa aula, quando acabar a nossa aula, vocês peçam para a mamãe fazer a medida do seu tamanho. Isso! Depois vocês botem aí uma foto medindo o seu tamanho, certo? Mas vamos voltar aqui ao assunto. A régua é o que mais utilizamos na sala de aula. Eu trouxe esses daqui para que vocês conheçam e saibam diferenciar. Quando vocês vão a uma feira, vocês vão comprar junto com os pais a verdura. É com 1 metro? É na medida de comprimento? Não. Então, nós temos medidas de comprimento, também temos medidas de massa. Mas hoje nós iremos aprender a de comprimento, que é a de tirar medidas de tamanho, certo? Não esqueçam. Eu vou retirar aqui o cartaz para que eu possa explicar para vocês melhor medidas de comprimento. Já mostrei aqui para vocês, alguns dos materiais que nós utilizamos, Agora, eu quero que vocês entendam uma coisa, que 1 metro, ele equivale a 1000, isso, e 1 metro é igual a 100 centímetros, aqui é a sigla de centímetro, olha. Aqui M, referente a metro, cm, centímetro, e 100 centímetros equivale a 10 milímetros. E aqui é a sigla de milímetro.
certo? Então, eu tenho 1 metro, que é igual a 100 centímetros, e tenho 10 milímetros, que é aqui a sigla, e aqui está o nome milímetro. Então, quando vocês verem essas siglas, vocês já sabem a que medida de comprimento está se referindo, certo? Agora, vocês sabem utilizar régua corretamente? Tenho certeza que sim, mas eu irei explicar mais um pouquinho dela. Peguem aí a régua de vocês. Pegaram? Na régua, vocês vão ver que geralmente elas vão até 30 centímetros, do 0 até o 30. Quando eu quero medir alguma coisa, eu tenho que colocar o objeto em cima do tracinho que está indicando o 0 e vou ver até onde ele irá parar. Aonde o meu objeto parar é o centímetro que estará marcando. Se é 12 centímetros, se é 14, se é 20. Mas algumas vezes pode ser que ele não dê um resultado correto. Aí é onde entra o meu milímetro. Isso mesmo. Na régua de vocês eu tenho 0, 1, 2, mas para chegar do 0 até o número 1, vocês estão percebendo que tem vários tracinhos? Por que tem esses tracinhos? Porque são os meus milímetros. Isso mesmo. Esses tracinhos aqui que ficam do número do 0 até o 1, do 1 até o 2, do 2 até o 3 e assim por diante, são os meus milímetros. Gostaram? Agora, no livro de vocês, aí na página 128, abram aí. Vocês vão poder ver que tem medidas de comprimento, né? Metro, centímetro e milímetro. Vamos aqui para vocês entenderem, depois eu vou dar uns exemplos aqui. Pedro é mestre de obras e em seu trabalho faz muitas medições. Observe e complete. Vamos aqui observar Pedro. Esta madeira tem 1,20 m. Olhe, turma, de comprimento. Mas preciso de uma que tem exatamente 1 metro. Então, vou cortar quanto? Pronto. Eu vou ser Pedro agora. Eu estou com a minha trena aqui. E ele disse que ele precisa de uma madeira que tenha 1 metro. Mas a madeira tem 1,20 m. Olhe, a madeira tem 1,20 m. Estão vendo a minha trena? Começou do 0, foi, até chegar a 1,20 m. Se ele quer 1 metro, quem é que ele vai ter que cortar? Quantos centímetros ele vai ter que cortar? Olhe, do 20 até o 100, eu vou ter que retirar. Para ficar com 1 metro não é 100? Então, eu vou ter que tirar de 100 até o 20, eu vou ter que tirar 20 centímetros. Eu vou ter que cortar esse tanto aqui da minha madeira para que eu possa obter uma madeira com 1 metro, que é como o Pedro está necessitando. Então, nessa resposta aí, Pedro iria cortar quanto? 20 centímetros da madeira para que ele obtivesse o 1 metro que ele tanto quer, certo? Já do outro lado, ele diz assim: esta argamassa tem 8 milímetros de espessura, precisa aumentar 2 milímetros para ficar 1 centímetro de espessura. Então, meus amores, olha, ele disse que tem 8 milímetros, é bem pequenininha, é até aqui. E ele precisa deixar que fique com 1 centímetro. Então, peguem aí a régua de vocês. Para ficar com 1 centímetro, ele terá que botar do 0 até o numeral 1. Se está em 8 centímetros, quantos tracinhos eu vou ter que andar até chegar ao número 1? Vamos lá? 1, 2. Então, eu preciso de quantos milímetros para poder chegar no número 1? 2 milímetros. Vocês entenderam? Então, o que significa esses tracinhos aqui?
no meio da régua significa os meus milímetros. Se eu tinha 8, se vocês contarem, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parei aqui, olhe. Aí eu vou ter que andar mais 2 para poder chegar aqui no numeral 1, que equivale ao meu 10 centímetros, certo? Eu vou ter que andar 2 milímetros, que equivale a 1 centímetro. Então, agora que vocês já entenderam o que é 1 metro, 1 centímetro, 1 milímetro, já mostrei o exemplo aí de Pedro, né? Mas irei mostrar outros exemplos aqui para que vocês possam entender melhor. Eu disse a vocês que eu iria precisar do lápis, não foi isso de vocês? Hoje ele vai ter uma grande utilidade, olha. Vocês irão pegar a régua de vocês, irão colocar bem aqui na pontinha do lápis o número 0, né? Colocaram e vão até onde o lápis acaba. O meu lápis acabou no numeral 17, que quer dizer o quê? Que eu tenho 17 centímetros. O meu lápis mede 17 centímetros. E aí, o de vocês? Meçam. Aí, já mediram? Ótimo. Eu também pedi que além do lápis, eu ia querer a borracha. Vamos medir quanto tem a borracha? Olha, coloquei também a borracha, a pontinha dela bem retinha no 0 e fui ver. Sabe quanto a minha borracha mede? 2 centímetros. Parou direitinho em cima do tracinho do 2. Então, quer dizer que minha borracha mede 2 centímetros de comprimento. Ótimo. Mas, professora, e se não der correto? 2, 3, 17. Chegar e ficar entre esses tracinhos pequenos que a senhora explicou que é chamado de milímetros. Como é que eu devo pronunciar? Vamos aqui, olha. Se o meu piloto eu coloquei aqui no tracinho 0 e fui até aqui, ele deu 13, mas ele não parou no 13. Ele parou aqui, olha, no meio. Se ele parou aqui, ele mede 13 centímetros e 5 milímetros. Porque se vocês entenderem, olha, vou desenhar aqui uma régua rapidão, meia tortinha, só para vocês entenderem. Aqui eu tenho 0. Aí aqui, ó, eu tenho esse tracinho pequeno. Aqui eu tenho um tracinho maior no meio, não é isso? E depois eu vou para outro tracinho aqui, que é o meu numeral 1, certo? Esse tracinho aqui, ele quer dizer 5 milímetros no meio. O tracinho maior significa 5 milímetros. E eu sei que do 0 até 1 eu tenho 10 milímetros. Como o meu piloto parou no 13, não parou no 13, desceu até esse tracinho maior, depois do 13, ele quer dizer que eu tenho 13 centímetros, o meu piloto tem um comprimento de 13 centímetros e 5 milímetros. Se tivesse parado nesse tracinho aqui, no segundo tracinho pequeno, eu poderia dizer que ele tinha 13 centímetros e 2 milímetros, como aconteceu com a argamassa, que Pedro queria que a espessura dela fosse 1 centímetro, que fosse até aqui, mas ele só tinha 8 centímetros, por isso, 8 milímetros, por isso que ele teve que andar mais 2, aumentar mais 2 milímetros para poder obter 1 centímetro, certo? Mas agora que nós já vimos, já brincamos um pouquinho de medir em relação ao metro, ao centímetro e ao milímetro. Agora, botem aí na página 130 para que vocês entendam também um pouco de quilômetro e metro. Isso mesmo. Professora, como assim? Olha, além de centímetro, milímetro, eu tenho também o quilômetro e também tenho o metro. Olha, 1
quilômetro. Aqui é a sigla, viu? O nome quilômetro. Quilômetro. 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Ali é a sigla. Deixa eu botar aqui. Então, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. E para que eu utilizo essa sigla aqui? Essa sigla, ou quilômetro, é utilizado para percorrer distâncias grandes. Quando você vai viajar, que nós estamos próximos de chegar a um local, aí assim, faltam mais 5 quilômetros, faltam mais 200 quilômetros, certo? Por quê? Porque é uma distância grande, percorrida, aonde a gente não usa nem um centímetro, nem um milímetro, porque é para medir pequenos comprimentos. Quando a gente já vai lidar com grandes distâncias, com comprimentos maiores, a gente já passa para o metro e para o quilômetro. E vocês estão observando que 1 quilômetro é 1000 metros. É a mesma coisa que eu perguntasse aqui a vocês. Qual a distância da casa de vocês até a escola? Vocês iriam dizer que era em centímetros? Não. Vocês iam dizer que era em milímetro? Também não. Pode ser que alguém que more um vizinho à escola, possa dizer que da porta da sua casa para a calçada da escola é 1 metro. Mas, pelo que eu conheço, geralmente é raro alguém morar bem coladinho à escola. Então, a gente mede o que em quilômetro. Eu moro a 1 quilômetro da escola, quer dizer a 1000 metros. Eu moro a 2 quilômetros, a 3. Tem pessoas que precisam de condução, que é o ônibus escolar, porque moram muito mais longe. Então, já moram 4, 5, 7 quilômetros mais distante da escola. Então, é utilizado a medida de quilômetro, certo? Agora que nós já vimos que também 1 quilômetro é igual a 1000 metros, vamos aqui fazer uma brincadeirinha com um probleminha aqui que a professora trouxe. Olha, eu utilizei o meu nome dizendo que eu, andei 1 quilômetro. Vocês lembram 1 quilômetro é quanto? Isso mesmo, 1000 metros. Então, eu, Tia Roneide, andei 1 quilômetro, e 650 metros. Como é que eu armo essa conta, professora? Olha, se eu andei 1 quilômetro e 650 metros, eu vou colocando, lembra? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena abaixo de centena. Depois, eu parei, cansei. Aí, fiquei um tempinho parado e voltei a andar. Andei mais 3 quilômetros. Se 1 quilômetro é 1000, 3 quilômetros será quanto? Utilize aí a matemática, a tabuada de multiplicação. 1 quilômetro é 1000, 3 será quanto? Isso mesmo, será 3000 metros. Olhem, colocando um abaixo do outro, certo? Então, vou passar o tracinho e vou somar quantos quilômetros eu andei. Vamos lá comigo? Olhe, 5, Não tenho com que somar o 6, coloca aqui. E 3 mais 1, 4. Então, eu andei 4.650 quilômetros. Aí, eu tenho aqui um amigo meu chamado Luiz. Luiz é muito danadinho. Ele andou de uma só vez, sem parar, 4 quilômetros. Meu Deus, 4 quilômetros sem parar para descansar. E Tia Roneide parou para descansar um pouco, mas Luiz não. Então, se 1 quilômetro é 1000, eu andei quanto? Isso, 4.000 metros. Vou colocar aqui, 4.000 metros. E não foi por aí. Ele andou 4 quilômetros e 550 metros sem parar. Então, o
550 metros irá ficar aqui. Eu tenho 4.000 metros mais 550 metros, que 4.000 metros equivale a 4 quilômetros. Vou somar porque eu quero saber se eu andei mais ou se foi Luiz que andou mais. Vamos aqui, 0 mais 0, 0, 5 mais nada, 5, 5 mais nada, 5, 4. Eu andei, mesmo parando para descansar, 4.650 metros. Ou poderia dizer 4 quilômetros, 650 metros. Já Luiz andou 4.000 metros e 550, que seria, né? 4.000 metros, 550. Ou ele poderia dizer que andou 4 quilômetros e 550 metros. Isso mesmo. Agora, ficou a curiosidade. Quem andou mais? Tia Roneide ou Luiz? Como é que eu descubro isso? Fazendo uma conta de subtração. Eu irei pegar o valor que eu andei, não é isso? Eu andei 4.650 metros e ele andou 4.550 metros. Que eu posso dizer que eu andei 4 quilômetros, 650 metros e já Luiz andou 4 quilômetros, 550 metros. Vamos aqui diminuir. 0 menos 0, nada. 5 menos 5, nada. 6 menos 5, 1. E 4 que tira 4 ficou nada. Então, meus amores, quem andou mais? Eu ou Luiz? Isso mesmo, tia Roneide andou 100 metros a mais do que Luiz. Então, mesmo parando um pouquinho para descansar, eu consegui andar muito mais do que ele. Gostaram? Isso mesmo, meus amores, tia vai virar atleta daqui a pouco. Mas, não vou deixar, né, como sempre, nossa aula acabar sem nossa atividade de todos os dias. Olha ela aqui. Vou colar bem bonito aqui. Eu só irei apagar esse lado. Enquanto eu apago, derem aquele print aí na atividade para que eu possa explicar. Já deram? Ótimo. Aqui tem, olha, com a ajuda de uma fita métrica, responda as seguintes questões. Quantos centímetros tem o seu pé? Você pode usar ou a fita métrica ou até a régua. E o seu braço? Já vai ficar um pouquinho mais complicado medir o braço com a régua, então será aconselhável a fita métrica. Quantos centímetros tem o seu lápis? Lembra que eu perguntei a vocês? Isso, vocês irão anotar. Dê sugestões de outras coisas que podemos medir o seu comprimento. Eu quero que vocês coloquem aqui 3 coisas que a gente pode utilizar medindo o comprimento. A porta do quarto, o nosso cabelo, o nosso tamanho e outras coisas mais. Use a imaginação. Copiem essa atividade bem bonita no caderno de vocês. Depois que copiar bem bonito e responder, tire aquela foto maravilhosa e envie para a professora de vocês. Combinado, meus amores? Então, espero que tenham gostado da aula e até a próxima aula. Beijos!